Bom dia a todos, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Mais uma vez, né, estamos reunidos para adorar a nosso Deus e com a misericórdia dele, nós estamos bem, irmãos, né? E gostaria de abordar um assunto hoje, nessa mensagem, que fala de transformação. Transformação do quê? Transformações em situações difíceis que vivemos em nossa vida, em bênçãos, né? Basta a gente confiar em Deus. Certa vez, irmãos, eu ouvi dizer que quando Deus não muda as coisas, ele nos muda em relação a elas, né? Então, quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes, né? É nós que precisamos mudar. E também ouvi que em situações que tentamos fazer consertos e remendo em nossas vidas, mas na verdade o que precisamos é recomeçar. E também ouvi dizer que não adianta mudar de emprego, de casa, cidade ou médico ou relacionamentos e tudo mais sem mudar interiormente o nosso viver. Então eu fiz aqui 4 relatos, né, para que a gente possa refletir na mensagem de hoje, né? Nós, muitas vezes, que devemos mudar primeiro, né? E Deus não muda a gente tem que procurar as mudanças, ele dá condição para isso. E situações difíceis que muitas vezes tentamos resolver por nossas próprias forças, mas precisamos de Deus. E muitas vezes abandonamos tudo para recomeçar, sem consertar o que realmente está errado em nossa vida. Então, essa é uma introdução, irmãos, para a gente partir para a passagem da mensagem de hoje, que se encontra em Gênesis 28, capítulo 28, versículo 10 ao 17. Eu vou fazer essa leitura para que nós possamos ter base no que nós vamos falar aqui hoje, da situação de uma pessoa, né, que é descrita aqui, que passou por um momento difícil, que é Jacó. E a passagem aqui diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Araã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fez-se o travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam nela. Perto dele estava o Senhor, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Bom, irmãos, a passagem que nós lemos aqui em Gênesis 28, né? Jacó estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. E, ao mesmo tempo, que começava um novo momento de mudanças na sua vida. Ele estava tentando fazer uma mudança em sua vida, como nós vemos no versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Então, era uma mudança que ele estava tentando fazer por algo que ele estava vivendo, né? Uma dificuldade que ele estava encontrando em sua vida, né? Por uma consequência, talvez, dele próprio. Então, o texto aqui nos diz que havia um desentendimento entre seu irmão Esaú, né? Porque Esaú queria matá-lo. No capítulo 27, no versículo 42, diz assim: Chegaram aos ouvidos de Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó.
seu filho mais moço, ele disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Então, Jacó aqui, eles estão fugindo de algo terrível, né? De ser morto. Por isso ele fugiu, né? Para a casa, assim, de parentes, né? E ali a ideia dele qual que era? Por orientação, encontrar uma esposa para recomeçar a sua vida. E a gente pode ver isso, irmãos, no versículo 28, no versículo 1 e 2. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então, ele estava fugindo, mas com um objetivo. E qual era a situação de Jacó nesse momento, né? Dessa passagem aqui que nós lemos. Jacó estava tão cansado, irmãos, né? E preocupado, que ele não tinha mesmo nem tempo para onde, não tinha nem mesmo onde dormir, na verdade. E exausto, ele dormiu sobre uma pedra como travesseiro. Nós podemos ver no versículo 11, que diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, e tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali para dormir. Então, Jacó usou como travesseiro uma pedra. Imagine só a dureza desse travesseiro, né? Em Gênesis 28, 3 e 4, a gente vê que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, e ti e a tua descendência contigo, para que possuas terra e tuas peregrinações concedidas por Deus a Abraão. Nós vemos aqui que Jacó havia recebido a bênção de seu pai Isaque. Mas agora aqui, no versículo 28, ele recebe o quê? A bênção do próprio Deus, como nós podemos ver no versículo 28, 14, que diz assim: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, é uma situação que já começa a mudar para Jacó. Aqui no versículo 28, né, no seu sono, na sua visão, ele recebe a bênção do próprio Deus agora. Então, muitas vezes, irmãos, né, isso foi uma introdução, nós estamos como Jacó, né, em nossa vida, fugindo dos problemas que vivemos, e de tudo e de todos, né? É uma situação que muitos vivem nesse momento, né, que o mundo está passando, de você realmente ter sérias dificuldades e realmente querer fugir de tudo, né? Se esvaziar, né, e não querer ter contato com ninguém. E para isso, irmãos, né, muitas vezes nós precisamos começar de novo uma fase da nossa vida. E existem pedras tão grandes em nossas vidas, muitas vezes, que nós não conseguimos remover. E é preciso transformar, irmãos, essas pedras que nós temos à nossa frente para que deixe de ser problemas, né, algo que interfira na nossa vida, que nos afasta dos outros e se torne bênçãos. Então, há essa oportunidade de você transformar em sua vida pedras em bênçãos, né? Então, a partir de agora eu vou citar 3 exemplos, irmãos, que Jacó viveu em sua vida, em que ele pôde transformar o quê? Uma dificuldade, transformar pedras, né, em algo bom, né, e que agradasse a Deus acima de tudo. E é o que nós, como servos de Deus, né, como filhos de Deus, temos que fazer. Transformar certos problemas em nossa vida, com a ajuda de nosso Deus, em bênçãos, para que possamos, assim, progredir, né, e servir de exemplo para as pessoas. Nós podemos, irmãos, por exemplo, né, nós vemos que Jacó ele transformou uma pedra em um travesseiro, né? Imagine só como ele deve ter se sentido aliviado nesse momento, né? Então, a primeira coisa que aprendemos com Jacó aqui é que temos tempos difíceis, né? E precisamos encontrar o quê? Um tempo para o Senhor. Jacó, em meio a estar fugindo, né, ameaçado de morte pelo irmão, indo para a terra de parentes, em busca de uma esposa, né, para recomeçar uma vida.
ele ali encontrou um tempo, né, para descansar no Senhor. E para que a gente possa encontrar um tempo para descansar no Senhor, como Jacó descansou aqui, nós precisamos parar, irmãos, né? Para tudo. Olha, se a sua vida está realmente caminhando de uma forma que você está sem controle, com muitos problemas na vida, pare um pouco. Pare um pouco e medite, né? E vemos que Jacó descansou no meio da tribulação aqui. E muitas vezes nós não conseguimos descansar no meio dessa pandemia que vivemos, pelo medo, né? Pela situação que nós estamos enxergando o mundo, pelas pessoas que estamos perdendo, pela falta que nós sentimos um do outro de congregarmos juntos. Mas é necessário nós pararmos e refletirmos um minuto junto com o nosso Deus. Jesus diz em Mateus 11:28 o seguinte, irmãos: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos aqui a palavra de Deus trazendo um consolo para a nossa vida em momentos difíceis, né? Nós temos plena certeza de que Jesus está nos chamando. Se nós estamos sobrecarregados, se nós estamos vivendo com muitas pedras em nosso caminho, Jesus aqui nos dá a receita: eu vos aliviarei. Para isso é preciso você parar e ter um momento com Deus. E Jesus, irmãos, né, na sua sabedoria infinita, ele sabia que o mal dos últimos tempos seria a ansiedade e a depressão, que é o que o mundo sofre hoje, né? Nós vemos falar muito de ansiedade, as pessoas, né? E eu até me coloco nessa situação, né, de medo até de sair de casa, muitas vezes, porque a gente vê tantas coisas ruins acontecendo nas ruas, né, nos bairros por aí, que parece que a gente não vai voltar vivo para casa, né, em meio a tantos assaltos e mortes que a gente vê em noticiários que nos atormentam. E muitos também passam por depressão, que é um momento que a pessoa realmente precisa de ajuda, mas Jesus aqui previu que nos últimos tempos isso seria realmente um mal que nós passaríamos. E ele nos diz aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Então, Jesus aqui, ele nos alerta sobre esse mal que nós estaríamos vivendo, mas ele diz aqui que para que a gente não fique ansioso, né? E uma forma de você não ficar ansioso é realmente ter esse momento com Deus. Imagine só como Jacó estava assustado e ansioso e com medo. Mesmo assim, ele encontrou um momento para descansar no Senhor, né? Então, o ser humano, irmãos, nós temos plena convicção de que Deus criou o ser humano não para viver sob pressão ou estresse. A gente sabe disso, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou com um objetivo. Só que assim, o pecado, a desobediência do homem fez com que houvesse uma transformação daquele desejo de Deus. E nós ficamos, então, sujeitos a tudo isso. Mas Deus nos deu também condição, né, em meio a tanta dificuldade e pedras que encontramos em nosso caminho, de obtermos alegria e obtermos sucesso, né? Uma das coisas que Deus nos deu, que nos traz muita esperança, é Jesus Cristo, que veio a esse mundo e morreu em favor de nós. E ele é o nosso intercessor perante Deus, e nós temos ele, então, para podermos buscar o descanso em Deus. O que Jesus recomenda em Mateus 6, 26, 28? Que nós olhemos para os campos, né? Para os lírios do campo, que não são cuidados, têm uma formosura tremenda, têm os cuidados de Deus. E também Jesus, nesse mesmo versículo, em Mateus 6, 28, ele nos ensina a olhar para os passarinhos, né? Para aprendermos sobre o cuidado de Deus para com nossas vidas. Então, nós somos mais do que isso, irmãos, para Deus. Apesar de tudo isso ser criação de Deus, né? Tudo que nós vemos ao nosso redor, né? A vegetação, os pássaros, os animais, nós somos uma criação especial de Deus. Nós temos a condição de raciocinar e determinar o que queremos.
Então, Deus nos dá essa visão de olharmos para o nosso redor, de coisas realmente que não existe cuidado alheio, né, por terceiros, e ver como Deus cuida daquilo e como Ele pode cuidar muito mais de nós em momentos difíceis. Então, irmãos, nós também podemos transformar uma pedra em um sonho, né? Todos nós sonhamos com coisas boas e queremos realmente que aconteça coisas boas em nossa vida. Então, no meio dessa dificuldade, o que Jacó teve um lindo sonho, né? Se nós olharmos na passagem que lemos, Jacó sonhou. Você veja só, dormindo sobre uma pedra, ele teve um descanso tão bom que ele sonhou. E a gente, pelos relatos, né, de pessoas que estudam o sono, a gente só consegue sonhar quando a gente tem um sonho bom, quando a gente tem um período muito bom de sono profundo, né? Eu fiquei uma boa época da minha vida sem sonhar, acho que é porque eu dormia muito pouco. E hoje em dia, né, graças a Deus, eu consigo ter alguns sonhos, né? Talvez seja momentos que a gente está descansando e estamos naquele estágio de relaxamento. Mas isso tudo é paz que Deus nos dá, irmãos. Então, em meio a dificuldade tão grande, Jacó sonhou. E ele sentiu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada, né, que de tão grande atingia o céu. Daquele momento que ele começou a dormir, ele enxergou que ali seria uma grande escada que atingia o céu. E nessa escada, irmãos, havia um grande movimento de anjos, né, subindo e descendo, como a gente pode ver nesse relato dessa leitura. E esse sonho seria a força que ele precisava para inspirar a sua vida dali para frente. Muitas vezes, irmãos, um sonho que nós temos, a gente tem que colocar em prática isso. Eu não digo só o sonho dormindo, mas a gente tem sonhos muitas vezes em nossas vidas de fazer algo, né, para melhorar a nossa condição financeira, muitas vezes, para melhorar o nosso sustento para nosso lar, para melhorar o nosso convívio dentro da congregação que vivemos. Temos um sonho de trabalhar, de sermos mais úteis para o Senhor. Então, tudo parte de um princípio. E Jacó enxergou que aquele sonho seria algo que estava inspirando ele a ser muito mais do que ele era. Então, esse sonho seria a força que ele precisava para inspirar a sua vida, né? Então, os sonhos se tornam realmente ideais para a nossa vida quando nós colocamos eles em prática e enxergamos que Deus está presente neles, né? Então, no sonho de Jacó, o que ele viu? Ele viu que os anjos de Deus subiam e desciam. Isso está no versículo 12 da passagem que nós lemos em Gênesis 28. Era um intenso movimento de anjos subindo e descendo. Isso tem um significado, irmãos. E ele enxergou um significado disso. Ele enxergou que, enquanto ele estava descansando, Deus não estava. Então, nós podemos tirar conclusão para a nossa vida, irmãos, que enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando por nós. Aqueles anjos trabalhavam incessantemente. E nós temos que ter convicção e fé de que, em meio a tribulações, se nós descansarmos em Deus, né, Deus estará trabalhando para nos dar condição de vencermos esses obstáculos da vida. Então, se você tem um sonho, Deus quer trabalhar em sua vida e realizar esse sonho. Então, confie. Não deixe esse sonho realmente te deixar triste por não ser realizado. Não, coloque em prática um plano na sua vida e deixe Deus trabalhar incessantemente em sua vida. Nós podemos ver aqui também, irmãos, que podemos transformar uma pedra em um altar para adorar o nosso Deus. No versículo 18, 19, diz assim: tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a ergueu, uma coluna sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Olha só, de uma pedra que ele usou para dormir, ali se transformou num altar de adoração, futuramente numa cidade, né? Aí já se começa a se cumprir a profecia, né? A bênção de Deus para a vida de Jacó. Então, nós podemos observar que aquela mesma pedra, que antes era um problema para Jacó, transformou em um travesseiro e ali ele sonhou. Agora, o que acontece? Ele se levanta
e transforma aquela pedra em um altar para adorar a Deus, né? Agora, irmãos, a gente tem que enxergar que é uma pena, né? Que muitos, né, quando passam por problemas, deixam de orar, deixam de louvar a Deus, se fecham, né, e às vezes desaparecem. Nós temos que enxergar para esse momento que nós vivemos de pandemia. Onde estão os irmãos que fazem parte da congregação do Senhor, da Igreja de Deus? Nós temos, irmãos, relatos de alguns que a gente consegue ter acesso, mas muitos estão vivendo por problemas e dificuldades que se fecharam e sumiram, né? A gente tem ideia pelo número de pessoas que a gente pode ver presente nos cultos virtuais, né? Presente no Zoom, que é uma ferramenta que, graças a Deus, nós temos para adorar a Deus nesse momento de pandemia. Então, muitos estão encontrando pedras no caminho e não estão sabendo lidar com essas pedras, não estão sabendo removê-las de sua vida, né? Estão deixando de orar muitas vezes, estão deixando de estar presentes nas reuniões, estão se distanciando e estão se enfraquecendo. E isso realmente é algo que é perigoso para a vida daquele que quer atingir os céus um dia, que quer estar ao lado de Deus um dia. Então, a gente tem que entender, irmãos, que sempre haverá pedras em nosso caminho. Sempre. A vida do homem, né? Sempre haverá pedras, né? Tropeços, dificuldades no trabalho, dificuldades em relacionamentos, mas nós temos um Deus que nos dá condição de descansarmos, de refletirmos e virar esse jogo, né? Viver de uma forma diferente. Muitas vezes, irmãos, esses problemas, né, não é culpa de Deus, né? São consequências do que fizemos ou procuramos, né? Muitas vezes, as coisas que acontecem em nossa vida, a gente pode até culpar Deus na nossa fraqueza, como muitos culpam, mas não é Deus que está colocando isso na vida da pessoa. É consequência daquilo que nós fizemos, que procuramos para a nossa vida diária. Então, tudo que vivemos nos dias atuais, ele pode ser removido de nossa vida. Por exemplo, essa pandemia que nós vivemos é algo que eu tenho confiança e fé de que será removida de nosso meio. Mas é um período que estamos passando de aprendizado, de confiança em Deus, né? Isso a gente pode considerar uma montanha na nossa frente, nem uma pedra. Isso é uma montanha. Mas a palavra de Deus também nos ensina que se você tiver fé como um grão de mostarda, você remove uma montanha. Então, essa montanha ela pode ser removida através da nossa fé e da nossa oração. Talvez demore um pouco, mas nós venceremos. Uma coisa também que pode ser removida da nossa vida são os períodos de tristeza, de depressão, confiança em Deus, logicamente com ajuda. O distanciamento também é algo que nós vivemos, que é uma pedra que está no meio de nós, que é essa pandemia. Isso também pode ser removido do nosso meio. As percas, né? As percas, lamentavelmente, nos traz tristeza, mas Deus nos dá o conforto para prosseguirmos a nossa vida, porque as percas sempre existirão, né, em nosso meio. A escassez financeira é um momento que vivemos e pode ser revertido, né? E orar para que também nossos governantes possam ter sabedoria. Então, irmãos, é um conjunto de coisas que nós vivemos que parecem pedras, mas que podem ser solucionadas mediante a nossa entrega ao Senhor de nossa vida, de nossos problemas. Agora, a gente tem sempre que se lembrar, em nossa vida diária, que quando encontrarmos uma pedra em nosso caminho, e nós não pudermos removê-la, de tão cansado que estejamos, né? Ou estejamos cansados, né? Nós podemos descansar em Deus nesse momento. Nós podemos procurar removê-la dessa forma, como Jacó estava tão cansado e com sono, e ele dormiu e teve essa visão maravilhosa. Então, nós podemos descansar em Deus nesse momento que vivemos. Nós também podemos sonhar, irmãos, né? E colocar em prática nossos sonhos. Nós podemos adorar o nosso Deus nesse momento difícil. Deus pode transformar, né,
os meus sonhos, os seus sonhos em realidade, desde que você realmente coloque Deus como parte central de sua vida. E fica aqui novamente, irmãos, aquele recado, né? Se você está vivendo um momento de, como eu disse no início, né? Que quer mudança em sua vida, né? Aumente sua relação com Deus. Se você quer realmente vencer as dificuldades, né? Remover essas pedras que você tem no seu caminho, descanse no Senhor. Tenho certeza, irmãos, que Deus está olhando por nós, que Deus está nos abençoando, está nos trazendo conforto. Mas assim, temos que nos preocupar também com aqueles que estão fracos, aqueles que não estão encontrando realmente um meio de reverter a situação em suas vidas. Então vamos estar orando por esses irmãos, vamos estar orando pela igreja, vamos estar orando pelo mundo, né, pela cura desse mal, para que possamos, irmãos, voltar a ter nossas vidas, né, de uma forma normal novamente. Nesse ano 2021 que achávamos que tudo ia ter mudanças, realmente está tendo, estamos tendo uma esperança, mas devemos principalmente confiar em Deus, irmãos, né? Nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e que está cuidando de nós. Eu gostaria de fazer uma oração, irmãos, para encerrarmos, e depois nós continuaremos com o culto. Senhor Deus e Pai, louvado seja seu santo nome para todos sempre. Nós agradecemos por esse momento, pela sua palavra, Deus, que nos traz alegria, nos traz conforto e nos traz esperança. Que o Senhor abençoe, Pai, sua santa igreja, todos os irmãos que passam por dificuldades. Abençoe a Deus esse mundo que está sofrendo com essa pandemia, com essas percas e com muitas vezes com decisões erradas. Mas nós confiamos que o Senhor tem o controle para tudo e sabemos, ó Deus, que o Senhor protege aqueles que o amam, aqueles que são fiéis ao Senhor. Nós entregamos nossas vidas em suas mãos, oramos agradecidos por tudo, em nome de Cristo, seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado, irmãos.